Estamos aqui hoje reunidos para continuar falando sobre o PT-100, a importância dos sensores de temperatura. Por que o PT-100, que parece um produto que não é muito relevante, que todo mundo já conhece a precisão, mas se ele não for bem produzido, bem calibrado e bem aplicado, ele pode comprometer toda a gama de instrumentos que você tenha para fazer um melhor controle de temperatura possível. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre a fabricação dos PT-100, como ele é produzido, e vamos começar a ensinar vocês muita coisa que você não sabe a respeito do PT-100, informações que nunca chegam para você. Nós vamos começar falando da como ele é produzido, o PT-100, os cuidados que são tomados, como ele é calibrado um PT-100, como ele é classificado um PT-100, ou seja, quando eu sei que um PT-100 é classe B, classe A, 1/3 de DIN e 1/10 de DIN, e os cuidados que eu devo ter para poder ter essa fabricação a contento e garantir que a precisão que ele está falando que ele dá em catálogo pela norma chega até você dentro dessa classe de precisão oferecida pela norma. Então nós vamos começar falando dos tipos de PT-100. Nós temos dois tipos de PT-100 que a gente hoje trabalha aqui no Brasil, que é o thin film ou filme plano, e os PT-100 cilíndricos, ok? Então esses são os dois tipos de PT-100 que nós trabalhamos aqui no Brasil. Qual é o diferencial entre eles? O diferencial é que esse daqui é um PT-100 que tem um custo menor, porém ele tem uma certa limitação de temperatura, ele trabalha de menos 70 a mais 400 graus. Cilíndrico, ele vai de menos 200 a mais 550 graus. Então esse menos 200 e esse menos 70 é a parte criogênica, que eles atendem, só que aí na hora que nós formos falar de montagem, você vai saber os cuidados que nós temos que tomar com essas montagens para ele poder funcionar a contento, tá? O segundo detalhe, então vamos partir agora para a fabricação do PT-100. Como é que é produzido um PT-100? O PT-100 é um fio de platina em forma de uma resistência, por isso que ele chama termoresistência, e que aqui eu tenho os dois fiozinhos, só que aqui é a platina pura, tá? Nessa, eu faço, então o primeiro passo na fabricação é pegar a platina numa máquina, que ninguém toca a mão, não pode pôr a mão em cima dessa platina. A gordura da mão ou oxigênio já começa a contaminar essa platina. E eu tenho que, para garantir precisão, confiabilidade, credibilidade e repetibilidade, eu sou obrigado a não ter procedimento manual nenhum em cima dessa platina. Aqui nesse fiozinho de platina, desse lado e desse lado, é soldado um fio. Esse fio, que todo mundo pensa que é platina, na realidade ele não é platina, ele é de paládio. Sendo um fio de paládio, esse paládio ele pode ser manuseado. Como é que é feita a montagem desse PT-100? É feito esse fiozinho, é soldado o paládio aqui nesses dois pontos, e conforme solda o paládio, ele é soldado com hidrogênio puro. O fabricante, para que tenha o hidrogênio puro, ele produz o próprio hidrogênio na sua fábrica. E um detalhe que eu vou falar agora que pouca gente sabe: esse fabricante ele é nacional. É uma empresa brasileira, oriunda de uma empresa alemã, que foi absorvida por empresários brasileiros, que produz os PT-100 aqui no Brasil. E esses PT-100 são referências mundiais. Eles exportam para mais de 50 países no mundo,
inclusive empresas grandes que você compra na Alemanha, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Europa, qualquer outro país da Europa, coloca a marca dele, porém esse PT-100 é produzido aqui no Brasil. Poucas pessoas sabem que o Brasil tem uma tecnologia de primeiro mundo na fabricação desses PT-100, tá? Então agora vamos lá, vamos continuar. Na hora que eu soldei o fio de paládio, esse hidrogênio, me permite, vai fazer com que o oxigênio não chegue aqui nessa platina. Então ele é selado com hidrogênio, sem oxigênio, praticamente a vácuo, com a selagem cerâmica. E pode ser nessa formação do filme plano e pode ser nessa formação no cilíndrico, tá? E esse fio aqui também é paládio, a platina está aqui dentro, tá? Deu para entender? Tranquilo? Então assim é produzido um PT-100. A partir do momento que ele selou, o PT-100 tá fabricado e produzido. Dá para fazer alguma calibração nele? Não, dá para ferir, fazer a calibração aferindo ele, mas não dá para você modificar mais nada. Se ele nasceu desse jeito, ele vai morrer desse jeito. O segundo passo é a calibração do PT-100. É aí que ele vai determinar se ele é classe B, classe A, 1/3 de DIN, 1/10 de DIN. Esses PT-100, depois da montagem, eles vão para a calibração. Na calibração, ele é calibrado a 0 graus. 0 graus como? Em água destilada, com pressão atmosférica corrigida por um barômetro, que vai corrigir em função da altitude, porque nós não estamos a nível do mar, a fábrica não está a nível do mar, em função da altitude. O 0 grau, que é feito com água destilada. E o segundo ponto, os 100 graus. Então ele é calibrado nesses dois pontos. Um barômetro, conforme eu já falei, corrige a pressão atmosférica para que ele esteja calibrado a 0 graus e a 100 graus. A calibração é feita nesse ponto aqui, de 8 milímetros. A água destilada também é produzida pelo próprio fabricante. Ele produz a sua própria água destilada para fazer com que o 0 grau seja o mais próximo da realidade possível. Ele é a realidade possível, tá? Aqui ele é soldado, ele é medido aqui nesses dois pontos, a 8 milímetros do final aqui do fiozinho de paládio. Então aqui também é o ponto ideal para se fazer a solda do PT-100. Quando nós pegamos na indústria para fazer, para a gente garantir, é esse ponto aqui, ó, que nós pegamos para poder fazer a ligação dele a 3 fios. Então ele tem que ser soldado a 8 milímetros. Muita gente corta a perninha, alguns fabricantes medem aqui na pontinha. Tudo isso daqui você já começou a mexer com a precisão do PT-100, tá? Depois que é feita essa calibração nesses dois pontos, eles são feitos 8 PT-100 por vez, tá? O que acontece? O computador, ele tem um computador com uma placa analógica, uma placa digital, que está fazendo essas medições em ohms. Então logo termina esse processo, que esse processo é primeiro no 0, depois no 100, aí ele termina esse processo. Quando ele termina esse processo, o que acontece? No computador já sai a medição de quantos ohms ele está me dando em 100 graus e em 0 graus. Por exemplo, 100 graus, 0,0012 ohms. Em 100 graus, em 100 graus exatamente, ele me dá 32,0831 ohms. Então cada PT-100 ele recebe o número de série, e nessa série ele dá as duas medições aqui. Nessa medição ele vai na norma que trabalha com PT-100, que é a norma IEC 751/83, norma IEC 751/93, e ver aí que ele vai classificar o PT-100 em função da precisão, ou seja, ele classifica se é classe B, classe A
1/3 de DIN e 1/10 de DIN. Deu para entender? A precisão do PT-100 ele é classificado também por faixas de temperatura. Por exemplo, classe B, a 0 graus, a tolerância é 0,36 graus. 36 graus. A 100 graus, no classe B, ele me dá como norma 0,80 graus. Tá? Então é assim que ele é classificado. O classe A 0 graus, ele me dá 0,0 a 0 graus, ele me dá 0,06 graus de tolerância. E a 100 graus, 0,13 graus. Ou vamos falar de 1/10 de DIN, que ele me dá a 0 graus, 0,008 graus. E a 100 graus, 0,013 graus. Então ele é classificado, na hora que ele é produzido, ele vai para calibração. A calibração é feita em água destilada. O que vem a ser a água destilada a 0 graus? Ele é um padrão absoluto. Como o ponto do ouro para termopar é um padrão absoluto também. É onde se tira as referências do padrão primário, do padrão secundário, do padrão industrial. Foi o primeiro vídeo que nós fizemos sobre os PT-100. Terão mais vídeos que nós vamos falar sobre montagens, sobre poços, tubos de proteção, sobre fabricação e qualidade. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, deixe seu like ou faça seu comentário, pode fazer também perguntas e compartilha. A Sanrelo está à disposição de vocês para qualquer dúvida e qualquer pergunta que vocês possam ter a respeito desse produto, ok? Obrigado.